Eu não sei o que é sobre Konstantin Kissing, mas ele é sempre tão preciso. Ele está sempre ligado, percebe o que realmente está acontecendo no mundo e faz um ótimo trabalho ao descrever isso. Agora ele fala sobre o Irã, que, como todos sabem, considero um dos temas mais críticos atualmente. Não só porque eu realmente me importo com os 90 milhões de pessoas que estão atualmente no Irã sofrendo sob esse regime islâmico, mas porque eu entendo a extensão do que esse regime islâmico fez ao Oriente Médio e ao mundo como um todo. E eu mal posso esperar pelo dia em que sua queda aconteça. Constantino tem opiniões bem interessantes sobre isso e gostaria de saber se você concorda. Não sei se todos concordam. A opinião dele, como sempre, me parece lógica, mas um pouco fora do comum. Vamos analisar juntos. Antes, obrigada por acompanhar o Pushback. Curta, comente e inscreva-se. Leio todos os comentários. E se você estiver se sentindo realmente altruísta e quiser nos ajudar a crescer, porque estamos tentando chegar a 200 mil seguidores nos próximos 2 meses. Não deixe de compartilhar isso com 1, 2, 3 pessoas para que possamos dobrar, triplicar, quadruplicar nosso alcance. Obrigada por fazer parte do que estamos construindo aqui. Vamos assistir um pouco de Constantinopla. Quero falar sobre a situação no Irã. Estamos vendo o que pode ser chamado de levante neste momento, com manifestantes nas ruas. Em um país onde é muito perigoso e também muito corajoso protestar contra a liderança, onde isso se encaixa no contexto mais amplo, o que está acontecendo afinal? Não sou especialista no Irã, mas basicamente o que está acontecendo no Irã é uma tentativa de contra-revolução. Eles tiveram uma revolução em 1979. Eles derrubaram o governante, o Shah, e o substituíram por uma ditadura islâmica, que é o que existe desde 1979. E o povo do Irã tentou derrubar essa ditadura islâmica repetidamente. Eles sempre foram brutalmente reprimidos e é basicamente isso que está acontecendo novamente agora. Isso se relaciona com o conflito geopolítico mais amplo dos Estados Unidos e o multipolarismo? Bem, só porque você pode perceber isso. Mesmo o presidente Trump, que falou de forma bastante ousada sobre o que poderia fazer se isso sair do controle, ainda não está, até onde sabemos, fazendo nada a respeito. Em um nível meio que cinético, e isso é em parte pelos motivos que discutimos antes, que é o fato de os Estados Unidos estarem profundamente. O público dos Estados Unidos é profundamente cético em relação a intervenções estrangeiras. Então, a ideia de que nós, do Ocidente, apoiaríamos uma mudança de regime no Irã não é algo que você consiga vender para o povo americano neste momento. Então, ele precisa ser muito mais cuidadoso sobre o que talvez fizesse no Irã em outras circunstâncias. E por causa disso, os líderes do Irã provavelmente sentem que estão em uma posição melhor para reprimir e sobreviver em comparação ao que poderia ter acontecido no passado. Quero dizer, Trump tem sido bastante vocal sobre o que ele poderia fazer em suas ameaças. Ele disse que os Iwanua viriam em socorro dos manifestantes, que estamos prontos, armados e preparados para agir. Ele declarou que países que negociarem com o Irã terão tarifa de 25%, aumentando a pressão dos EUA. Ele pediu que os iranianos sigam protestando e afirmou: "Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que parem de matar manifestantes. A ajuda está a caminho." Faça o Irã cinza novamente. Bem, Irã, você sabe, quero dizer, uma coisa que deve ser dita é que o Império Persa e o povo persa são um grande povo com uma história muito rica. E o que é interessante é ao tentar derrubar. Não sei se você já viu fotos de Teherã de antes de 1979, era como mulheres andando por aí de minissaia e tudo mais. Então eles têm uma história muito longa de liberdade, de uma forma que normalmente não pensamos que o Oriente Médio tenha hoje em dia. Com certeza, isso é verdade. E eu também acho interessante que ele mencionou os motivos para o Trump não intervir, mas deixou de fora todos os cálculos do Oriente Médio. E isso é algo que costumamos ver nos comentários vindos do Ocidente. Agora, isso não é uma crítica ao Constantino. Eu, de novo, absolutamente adoro ele. Mas eu acho que há uma tendência de super simplificar o que está acontecendo aqui no Oriente Médio e pensar apenas a partir de uma perspectiva ocidental. Então, por que o Trump não está atacando? Bem, porque os americanos não querem que ele ataque, certo? Os americanos têm sido alimentados por fontes de educação de esquerda nos últimos 20, 30 anos. E, aliás, é verdade que toda vez que a América tentou intervir em uma guerra, foi um desastre, foi uma catástrofe, e realmente foi. Mas isso foi algo que foi muito incentivado. E, portanto, a América absolutamente nunca deveria
intervir em mudança de regime. Agora, acontece que eu concordo que a América não deve intervir em mudança de regime, a menos que o povo de um país peça claramente por uma mudança de regime específica e saiba qual deseja, como no caso de iranianos, é possível apoiar. Eles querem o Shah de volta, ou seu filho, e são muito firmes nisso. Todos sabem que a República Islâmica é um grande problema e os iranianos não conseguem derrubá-la. Por quê? Não por falta de coragem, não por falta de capacidade, mas sim porque a República Islâmica não poupa esforços quando se trata de executar dezenas de milhares. Agora sabemos que o número é 30 mil, mas provavelmente chega a 50, 60 ou até 70 mil. Eles não se importam, executam qualquer um, o que torna muito difícil lutar contra isso. Porque todos que lutam estão sendo mortos. Não é só teoria, é real, estão sendo assassinados. Então o povo iraniano tem um problema sério. Mas os comentaristas ocidentais tendem a olhar para esses conflitos e dizer: ok, o povo americano não está interessado nisso. Então Trump precisa vender isso para eles, mas como não consegue, está se segurando. Na verdade, a realidade é um pouco diferente. Há grandes consequências geopolíticas agora no Oriente Médio. Fizemos um episódio inteiro sobre isso no JNS TV. O Meira K é meu outro podcast, onde discutimos o Oriente Médio de forma mais aprofundada, não apenas analisando conteúdos. Analisamos atores do Oriente Médio, como Catar e Arábia Saudita, que pressionam Trump a não intervir no regime islâmico por motivos financeiros. Muitas vezes, tudo se resume a isso. E acho importante que as pessoas entendam que não é só o Trump tentando agradar sua base. Porque, no fim das contas, ele fez o ataque ao Irã, o ataque de 12 dias, e ele realmente saiu por cima. E se ele fizer algo agora, ele vai ganhar. É sobre muitas outras considerações que os ocidentais tendem a esquecer. E esse é um exemplo de como talvez seja diferente de outras partes do Oriente Médio, mas você pode ver a relutância em realmente fazer algo a respeito. Porque a questão é, bem, digamos que você remova a liderança atual, digamos que você traga de volta o filho do ex-Shah Reza Barawi. Ele supervisiona uma transição para algum tipo de sistema democrático. Quem estará lá protegendo esse processo de ser interrompido pelos remanescentes do antigo regime? Quem vai fazer isso? Há soldados americanos em solo porque não há interesse do ZEUA nisso? Esse é o desafio que ele enfrenta e provavelmente por isso não agiu. Como você acha que essa história vai evoluir? Não faço ideia da história. Ele não fez nada até agora porque não tem como saber disso. Os ataques de precisão planejados vão realmente derrubar a República Islâmica deles. Agora sabemos que Khomeini está escondido em um bunker. Ele sabe que um ataque está vindo, eles moveram os navios, está bem claro que é iminente, mas eles têm esperado para atacar para ver se conseguem realmente fazer algo eficaz de novo. Um ponto que muitas vezes pode ser esquecido. Mas Constantino disse no começo que não sabe muito sobre o Irã. Não faço ideia, não tenho ideia do que vai acontecer aqui. Temo, infelizmente, o que o regime vai fazer. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas o meu medo é, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou. Sinto tanta simpatia pelo povo iraniano que está se levantando contra a opressão, mas fico receoso de encorajá-los, a menos que estejamos dispostos a apoiá-los totalmente. Isso é exatamente o que aconteceu com a Ucrânia. Houve muita empolgação, mas não houve apoio suficiente para realmente ajudá-los a defender seu país. E o meu medo é que vai haver muita empolgação. Nós apoiamos o povo ucraniano, estamos com eles, blá blá, você sabe, blá blá blá. Mas no fim das contas o regime vai matar mais deles e vai matar o suficiente para que isso seja esquecido. Esse é o meu receio. Espero que o mundo realmente apoie os iranianos. Eu realmente espero também, porque por todos os motivos que você mencionou, é um país lindo, um povo lindo, e é horrível ver o que está acontecendo. Existem várias estimativas. Infelizmente, não temos números precisos, pois a internet está fora do ar e é difícil obtê-los nessa situação. Mas eu ouvi estimativas que variam de 2.000 a 18.000 pessoas mortas. E é inconcebível, eu acho, para ocidentais como nós entender o que é viver em um ambiente assim. É por isso que eles estão protestando com tanta coragem. Eu tenho que dizer que discordo de Constantin, não sobre esse ponto, quando ele diz que eles estão protestando com coragem. Tipo, a coragem dos iranianos é realmente algo que, honestamente, é difícil para nós compreendermos. De verdade, de verdade, de verdade. Discordo que não se deva apoiar uma nação buscando independência, mesmo sem intenção de intervir. O que quero dizer com isso?
Acredito que devemos intervir e ajudar, pois os iranianos merecem e o regime islâmico precisa acabar. E é do interesse dos Estados Unidos, de todo o Oriente Médio e do mundo ocidental remover esse regime de terror. No entanto, eu sinto que, ao dizermos isso, acabamos desmoralizando os iranianos e dizendo: não sabemos se vocês devem, se nós devemos, se vocês devem. Levantar-se porque não queremos ajudar não é o caminho. No fim, isso é responsabilidade do povo iraniano. Será que conseguem sozinhos? Eu não sei, acho que não, e por isso precisamos descobrir como podemos ajudar. Mas eu não acho, sob nenhuma circunstância. Devemos mostrar aos iranianos que não precisam lutar contra essa república islâmica. Cabe a eles lutar e a vitória e o sucesso também devem ser deles. E, novamente, pode ser injusto, até certo ponto, dizer a eles que estamos vindo ajudá-los se não estamos. Isso, eu acho, é absolutamente inaceitável. Não podemos dizer que vamos apoiá-los se não for verdade. Mas devemos incentivar os iranianos a fazerem o possível para derrubar a República Islâmica e manter essa narrativa de moral elevada no ar. Esta República Islâmica vai ser derrotada, ela vai cair, nunca mais será a mesma. Não há realidade em que eles mantenham aquele poder. Acho que deveríamos apoiá-los ao máximo, mesmo sem intervir, o que considero um grande erro. Eu só espero que as realidades geopolíticas nos permitam apoiá-los da maneira que continuamos dizendo que faríamos, certo? Você entende o que estou dizendo? Sim, claro, sim. Isso é sim. E essa é a minha grande preocupação. Nós já fizemos muito disso, estamos com vocês, apoiamos vocês. E então, quando chega a hora da verdade, as realidades da situação entram em cena e, de repente, ficamos muito mais cautelosos. Trump parece agir mais do que os outros. Com certeza. Ele realmente faz isso. Engraçado, acho que foi o Biden que disse à China que, se retomassem Taiwan, ele interviria. Trump não disse isso. Ele meio que... Eu estava olhando algumas citações do Trump e parece que ele basicamente disse: bem, se eles retomarem Taiwan, eu não vou me envolver. Em outras situações, quando avisa países que vai bombardeá-los ou agir, como na Venezuela ou no Irã, sobre armas nucleares, ele realmente parece cumprir o que diz. Marco Rubio e Hegseth comentaram isso em uma entrevista que assisti. Quando o mundo vai aprender? Se Trump fala algo, ele faz, e você sabe, ele disse que vai ajudar vocês. Bem, espero que eles cumpram isso, mas também espero que tenham um plano para o que acontece depois disso. E esse é o erro que obviamente cometemos em vários países. Líbia, Iraque, Afeganistão, Síria, que agora basicamente é liderada por um jihadista. É certo, para onde vamos? Ah, sim, temos que remover esse cara terrível, e sim, esse cara terrível, e estamos certos em removê-lo. Mas aí, com o que acabamos depois? Então, se eles realmente ajudarem o povo iraniano, o que eu espero que eles tenham planos para fazer, espero que também tenham um plano para o que acontece depois disso. E como fazer com que o Irã chegue a uma situação em que o povo iraniano possa escolher seus próprios líderes, e que esses líderes permaneçam no poder. E que esses líderes sejam o tipo de pessoas que você gostaria de ver no comando, porque, sabe, isso aconteceu no Egito. Eles tiveram a Primavera Árabe, derrubaram o ditador, elegeram a Irmandade Muçulmana, mas depois pediram a volta dos militares. Esses problemas não são fáceis de resolver, por isso as pessoas têm cautela. Espero que tenham um plano e solução para o que vier depois, caso hajam. Eu concordo. Eu, Raza Barlav, sou muito amado pelos iranianos, mas acho que o Ocidente ainda não acredita que sou a pessoa certa para assumir o poder. Não acho que vão colocar outra pessoa no poder. Mas há um procedimento bem complicado após uma revolta para trazer as pessoas certas. Porque muitas vezes não são pessoas boas que assumem o controle. Não sei o suficiente sobre Barlav, nem entendo se ele é bom ou ruim ou como seria. Ele parece ser uma boa pessoa, mas não tenho certeza. Mas é definitivamente verdade que isso é muito perigoso. É melhor lidar com o inimigo que você conhece do que com o inimigo que você não conhece. É perigoso simplesmente remover alguém que é ruim sem ter uma estrutura clara de como seria trazer alguém bom de volta para a situação. E se o povo do Irã conseguir lidar e administrar da forma que achar correta, depois de viver tantos anos sob uma ditadura tão insana, pode ser uma transformação psicológica muito difícil. E eu não sei se estamos prontos para isso, mas eu realmente acho que neste momento esse mal precisa ir embora. Minhas orações são para que exista um sistema preparado
que os iranianos pensem nisso há anos e tenham um plano para trazer uma nova liderança de forma tranquila quando chegar a hora. Obrigada pela atenção.